Oi, gente, hoje eu estou vindo aqui falar para vocês sobre o Commonplace Book, que é uma forma que eu estou usando para os meus estudos e registrar meus conhecimentos. Então, eu vou estar falando para vocês sobre o que é o Commonplace Book, como fazer um Commonplace Book e dar exemplo do meu para você se inspirar e caso você queira adotar para você também no seu dia a dia. Primeiro, a tradução literal de Commonplace Book é livro comum, ou seja, seria um livro que você tem onde você registra tudo o que você está abstraindo de conhecimento. Então, pode ser estudos, faculdade, escola, pós-graduação, mestrado, doutorado, cursos, ideias que vai surgindo na sua mente para, não sei, produzir conteúdo ou de algum projeto que você queira fazer na sua vida, leituras, né, de livros que você queira estar registrando também. Ou seja, é um local onde você vai registrar tudo aquilo que você queira registrar como conhecimento e usar isso, talvez, para consulta futuramente. Qual que é a diferença de um Commonplace Book com um caderno comum? Acho que a maioria das pessoas sempre usaram cadernos dividindo, né, as matérias, cada um para uma matéria, ou cada um para um assunto, ou utilizando cadernos diferentes, cada um para um assunto ou para uma matéria, e o Commonplace Book não tem essa divisão. Como que funciona o Commonplace Book? Ele é organizado de forma cronológica, ou seja, você vai colocar a data em cima, vai colocar o título de que você vai querer registrar para ser mais fácil de você estar localizando o assunto depois, e aí você discorre ali o que é que você quer registrar. No próximo dia, independente se você vai estar estudando uma coisa diferente ou não, você coloca a data, coloca o título daquilo que você quer registrar e segue a sequência registrando. Qual é a vantagem que eu vejo no Commonplace Book em relação a caderno? Quantos cadernos eu já desperdicei com tanto de folhas que sobrou, porque a gente nunca sabe o quanto a gente vai usar realmente de determinado caderno ou matéria que a gente deixou para aquele conteúdo. Então, o principal benefício que eu acho do Commonplace Book é a questão da aproveitar realmente todo o caderno do início ao fim, não desperdiçar papel, né? Não desperdiçar caderno. E também você tem um local só, tudo aquilo que você está conhecendo, está aprendendo no mês, no ano, depende do quanto você está registrando conhecimento e o que tamanho é o caderno que você vai escolher. Então, eu vou falar agora para vocês mostrar o meu, para estar inspirando vocês a fazer o de vocês também. Eu tenho esse caderno aqui, comecei a usar ele em junho de 2020, a gente está no finalzinho de janeiro de 2021 e eu ainda estou usando o mesmo. Então, como que eu uso esse caderno? Esse caderno aqui é um caderno de 10 matérias da Tilibra. Aí eu registrei aqui, o que seria bom para você estar identificando depois futuramente para você saber de que data que é, qual é a data que você começou, junho de 2020. Aí quando eu finalizar ele, eu coloco até que mês que eu usei ele, né, até onde eu fui. Aí se você quiser, você pode deixar algumas páginas no início para fazer um índice ou um color code, que é o que eu usei aqui. Na verdade, tem algumas coisas aqui que eu nem estou estudando mais. Mas o que é o color code? É você atribuir cores para determinado assunto que você está estudando. Por exemplo, você está fazendo faculdade, eu vou usar o azul para faculdade. Eu estou fazendo mestrado, eu vou usar o verde para mestrado. Leituras, eu vou usar amarelo. Enfim, você pode atribuir cores para cada assunto que você estiver estudando, porque assim, quando você fizer o título e marcar com aquela cor, abrindo como um Placebook, quando você bater o olho, você vai saber já o que é aquele assunto. Ou você pode fazer um índice, que nesse caderno aqui eu nem fiz, mas no próximo, porque esse que já está acabando, eu quero fazer. Você pode colocar, por exemplo, qual que é o assunto? Mestrado. E aí você numerando as páginas, você pode colocar na frente de mestrado quais foram as páginas que você usou para o mestrado. Assim fica mais fácil para você localizar dentro do caderno o que você estudou. Então, como que é o Commonplace Book em si? Exemplo aqui é um estudo meu, primeiro que eu comecei, para a seleção de mestrado Prof. PT. Então, o que eu fiz? Eu vim cá, coloquei a data, 3/6/2020, coloquei o título, que no caso que era um livro, né, que eu estava estudando, o autor, e comecei, capítulo 1. A cor aqui foi que eu escolhi para seleção de mestrado, por exemplo, do Prof. PT. E aí eu discorri tudo que eu queria de anotação na página. E aí cada página, ou cada vez que eu mudar o assunto, às vezes no mesmo dia eu mudo, eu recoloco uma data e discorro o que eu quero.
Quando na mesma página eu terminei um assunto, igual por exemplo aqui, aí eu passei um traço para ver a divisão do conteúdo e já coloquei outras, que já é da faculdade. Então eu escrevi faculdade, o nome da matéria, tá vendo que a cor já é diferente e discorri sobre a faculdade. Como eu não coloquei outra data, é a mesma data, do mesmo dia. Eu estudei 2 assuntos diferentes. Quando é data diferente, eu coloco a data no pé da página. Exemplo aqui, ó, na próxima página. Aqui, 4/6, eu estava estudando uma coisa. Aí aqui no meio, eu coloquei outra data, né? Só passei o risco para separar. Coloquei outra data e aí coloquei o título diferente e a cor diferente. Então, olha para você ver. Eu estudo bastante. Muita coisa realmente eu não usei aqui, algumas coisas porque eu coloquei em folha separada, porque não era muito importante no momento, enfim. Mas olha, eu tô desde junho registrando aqui, a gente já está em janeiro. Então, se eu tivesse escolhido um caderno para estudar para a seleção do ProfPT, por exemplo, que depois eu até parei de estudar porque eu passei em outro mestrado, eu já tinha desperdiçado um caderno com isso. Um só para a faculdade, para determinadas matérias. Às vezes eu não tinha usado todo o caderno. Então, a questão de principalmente economizar é um ponto forte do Common Place Book. E não fica desorganizado, porque eu já vi muitas pessoas falando que o principal problema que há do Common Place Book é que não tem a separação. Mas é como eu falei, se você organizar, fazer a separação direitinho do conteúdo, colocar datas e usar o color code, além de, por exemplo, colocar o índice se você quiser, não tem como se perder no Common Place Book, tá? É uma forma muito prática e para mim funciona super bem. Se caso você tenha necessidade de ter alguma coisa mais separadinha, que é uma coisa que eu faço agora, que eu aprendi e estou fazendo esse ano, é ter resumos no formato digital. Aí o que eu faço? Se é um assunto que eu vou precisar a longo prazo, por exemplo, se é um livro da faculdade que eu li e eu sei que eu vou precisar disso para consultar futuramente, eu venho aqui no Common Place Book, vejo o que eu anotei daquilo, o que foi importante. Às vezes até tiro alguma coisa ou até acrescento alguma coisa, inclusive uma forma de você estar revisando. E aí eu transcrevo para o formato digital um resumo, que aí se futuramente eu precisar, tá em um lugar digital só para a faculdade e eu sei que está lá. Livros também você pode fazer isso, se você vê que tem um livro que é um assunto importante, né? Algum livro de organização, de autoconhecimento, e você vai querer consultar isso sempre, você pode voltar, tá fazendo um resumo e colocando isso num lugar digital. Inclusive, essa marcaçãozinha que eu faço aqui é até aonde que eu já organizei no lugar digital, porque aí eu sei onde eu parei, ó, eu tô quase acabando. Então, quando em algum momento do dia ou da semana, eu venho aqui, vejo onde eu parei, vejo se é uma coisa que eu quero ter alguma consulta futuramente e aí eu transcrevo para a parte digital. Dá trabalho essa transcrição? Talvez, mas se é uma coisa que você vai consultar futuramente, vale muito a pena, porque além de você já estar revisando, você está fazendo de forma mais sucinta ainda aquele resumo e transcrevendo para o formato digital que você pode estar consultando futuramente. E não quer dizer que você não pode consultar no Common Place Book, igual eu falei, você tendo o índice, os color codes, eu consigo facilmente voltar aqui e ver o que eu estudei e estudar por aqui também. Então, gente, sobre o Common Place Book é isso. Espero que tenha ajudado e inspirado vocês aí a também fazer o seu Common Place Book. Deixe nos comentários se você já usa ou se você interessou por usar o Common Place Book. Deixe qualquer dúvida que vocês tiverem. Não esquece de deixar o gostei, se inscrever no canal se você não é inscrito para você ter acesso aos próximos conteúdos que eu postar. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!